Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, acabou o longérrimo mês de janeiro, né, rapaz? Nossa, 79 dias em janeiro. Vamos lá, começou agora o nosso Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu falei longérrimo, nem sei se tem essa palavra no português, né? Desculpa aí, perdão pelo neologismo. Eu sou Luciano Seixas, nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. A média anual da taxa de desemprego atingiu o menor índice da história, segundo o IBGE. Menor índice de desemprego da história, hein? E o rendimento médio bateu recorde o ano passado. Lucília Araújo tem as informações. A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,2% no último trimestre de 2024 e se manteve estável em relação ao trimestre anterior. Com isso, o índice médio anual alcançou o menor patamar desde o início da série histórica em 2012, 6,6%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE. A pesquisa revela uma queda no número de pessoas desocupadas no ano passado, tendo chegado ao menor índice desde 2014. Já a população ocupada atingiu recorde na série histórica, 103 milhões. O trabalho por conta própria também cresceu, alcançou 26 milhões de pessoas. E a taxa de informalidade teve leve queda para 39%. Já o rendimento médio e a massa de rendimento bateram recorde ano passado. O valor anual do rendimento real habitual foi estimado em R$ 3.225, um aumento de R$ 115 na comparação com 2023. De acordo com o IBGE, no quarto trimestre, os setores da construção, transporte e alojamento tiveram expansão na ocupação, impulsionados pelo aumento do consumo no período. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Ontem a gente trouxe aqui dados do novo CAGED, né, que traz o saldo de empregos. E hoje a gente fala especificamente do setor de turismo, que gerou mais de 191 mil vagas formais de trabalho em 2024. Lucília Araújo volta com esses dados. O setor de turismo gerou mais de 191 mil vagas formais em 2024. De acordo com dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, os segmentos que mais se destacaram foram alojamento e alimentação, com mais de 86 mil vagas, e arte e cultura, com quase 29 mil oportunidades. A maioria das vagas foi ocupada por mulheres entre 18 e 24 anos, com ensino médio completo. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o crescimento do setor e os investimentos na capacitação profissional. No geral, o setor de serviços, que inclui o turismo, liderou a criação de empregos, com aproximadamente 929 mil postos ao longo do ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Olha que legal, o turismo mostrando sua força, crescimento, ainda tem muito que crescer aqui no Brasil, né? O turismo desempenha um papel importantíssimo em qualquer sociedade. Claro que tem lugares que tem turismo há milhares de anos, por exemplo, a Itália, né? Você cava um buraco lá, acha um negócio antigo do Império Romano e essas descobertas antigas são atrações turísticas, né? Mas enfim, em todo lugar do mundo o turismo é forte no sentido de indústria. Mas a sua importância vai além dessa questão de viajar, de conhecer novos lugares e da potência econômica, do impulso econômico, que é verdadeiro, né? Gera empregos, gera renda, gera divisas, né? Impostos nacionais e internacionais, hotéis, restaurantes, agência de viagem, os guias, empresas de transporte. Imagina o tanto de gente que está em volta trabalhando em função do turismo, né? E além disso, o turismo estimula
também a questão da infraestrutura nas cidades, como estradas, aeroportos, redes de saneamento, que mesmo quando o turista vai embora, né, essas estruturas ficam para a população local. Também tem uma questão aí da preservação da cultura e do patrimônio, um incentivo aí a cuidar bem dessas coisas que são atrativos turísticos, né? E ao valorizar a cultura local e também os atrativos naturais, né? O turismo gera recursos que podem ser reinvestidos naquela sociedade. Por falar em investimento na sociedade, também o turismo contribui para o desenvolvimento social, gerando as oportunidades de trabalho e renda, também de qualificação profissional, gente que está entrando no mercado, às vezes não tem oportunidade na sua área, mas tem oportunidade na área de turismo se ela estiver se desenvolvendo. E há a questão do intercâmbio cultural. Também tem uma questão importante hoje em todo o mundo, e no Brasil sempre foi importante a questão da ambiental, né? Do turismo sustentável, minimizando o impacto ambiental, valorizando a natureza, que é um ponto fortíssimo do turismo no Brasil, né? E ao entrar em contato com a natureza, os turistas podem se tornar mais conscientes e engajados. Normalmente a gente fala que o turista destrói tudo, né? Chega lá, suja tudo, vai embora e deixa a lasqueira para trás. Mas com essa atualização mundial, né, sobre sustentabilidade, conscientização ambiental, isso tem mudado. Então é mais um ponto importante do turismo. Agora vamos falar de educação. O piso salarial dos professores teve reajuste acima da inflação, olha que boa. O novo valor mínimo para educadores da rede pública é de R$ 4.867,77. Quem tem mais detalhes é Estefânia Lima. Os profissionais da educação básica da rede pública em todo o Brasil terão um novo piso salarial a partir deste ano. O governo federal reajustou o valor mínimo em 6,27%, estabelecendo um novo piso em R$ 4.867,77 para jornadas de 40 horas semanais. O reajuste foi oficializado com uma portaria do Ministério da Educação, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Segundo o governo, o reajuste ficou acima da inflação do último ano, que foi de 4,83%, segundo o IPCA. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e de 4,77% pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Como os salários dos professores são pagos pelas redes de ensino, o governo informa que cada estado e município precisa oficializar o valor por norma própria. O piso salarial do Magistério Público da Educação Básica foi criado em 2008 para garantir uma referência mínima de remuneração aos professores. O reajuste anual segue o crescimento do valor anual mínimo por aluno, previsto no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E agora o assunto aqui no nosso Giro de Notícias é saúde. Para fortalecer a imunização de estudantes de todo o país, o Ministério da Saúde vai destinar R$150 milhões. Lademir Filipim tem as informações. O Ministério da Saúde vai destinar R$150 milhões para fortalecer a vacinação nas instituições educacionais em todo o país. O objetivo é intensificar a aplicação das vacinas por meio do programa Saúde na Escola. A estratégia é fruto de um acordo entre estados e municípios firmado durante a primeira reunião de 2025 da Comissão Intergestores Tripartite. A iniciativa está prevista para ocorrer em abril e maio deste ano e tem como foco o calendário nacional de vacinação. As crianças e adolescentes menores de 15 anos, matriculados nos ensinos infantil, fundamental e médio, são o público-alvo da ação. O programa pode ser estendido às escolas privadas. Para conhecer todas as vacinas do calendário básico, acesse gov.br/saúde. No mesmo endereço, também é possível se informar sobre a oferta de imunizantes essenciais para doenças como febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E as escolas também vão receber a partir de segunda-feira uma campanha de mobilização contra a dengue, organizada pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Dilson Santa Fé. Os Ministérios da Educação, MEC e da Saúde lançaram uma campanha de combate à dengue nas escolas. A iniciativa faz parte do Programa Saúde na Escola e pretende envolver alunos, professores e comunidade em ações para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. A mobilização, que começa dia 3 de fevereiro e dura 10 semanas, inclui palestras, atividades lúdicas e monitoramento de casos. Nas primeiras semanas de 2025, houve queda no número de notificações de dengue em todas as regiões geográficas em comparação ao mesmo período de 2024, embora alguns estados apresentem aumento, como São Paulo. O governo federal reforça medidas preventivas como vacinação em grupos prioritários, distribuição de testes rápidos e capacitação de profissionais de saúde. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Dilson Santa Fé. Ainda sobre saúde, atenção famílias com crianças. Entre 2010 e 2023, 20 milhões de crianças no Brasil foram afetadas por doenças tropicais negligenciadas. Mas o que são essas doenças? Vamos entender com Claudimário Carvalho. O boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que em 13 anos, 20 milhões de crianças de até 14 anos no Brasil sofreram com doenças tropicais negligenciadas, as DTNs. Os dados foram apresentados no seminário do Dia Mundial das DTNs na Organização Pan-Americana da Saúde. O boletim aponta queda na taxa de detecção de casos, com exceção de dengue e chikungunya. Em crianças de até 11 anos, passou de mais de 17 por 100 mil habitantes em 2023 para uma projeção de pouco mais de 15 até 2028. Entre as doenças analisadas estão hanseníase, leishmaniose, doença de Chagas e tracoma. O Brasil eliminou a filariose linfática como problema de saúde pública em 2024, mas o Ministério reforça que o controle das DTNs é essencial para melhorar a qualidade de vida, reduzir desigualdades e atingir metas globais de saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E não para não, hein? A frota do SAMU 192 está sendo renovada em várias partes do país. Já chegou a ambulância nova aí na sua cidade? Pois é, agora foi a vez de 135 municípios da região Nordeste. Eles receberam 170 novas ambulâncias. Claudimário Carvalho volta com essas informações. O Ministério da Saúde entregou 170 novas ambulâncias para 135 cidades do Nordeste com um investimento de 49 milhões de reais. A medida faz parte da meta de renovar a frota do SAMU 192 para que até 2025 todos os veículos tenham no máximo 5 anos de uso. De acordo com o Ministério, desde 2023, a frota do SAMU passou de 4,1 mil para 4,3 mil ambulâncias, o que ampliou a cobertura para 80% da população brasileira. A pasta também divulga que o repasse de recursos para o serviço foi aumentado em 30% e chegou a 1,7 bilhão por ano. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, inaugurou o primeiro hospital especializado em cuidados paliativos do SUS. A unidade segue a política de humanização dos atendimentos a pacientes em estado grave e suas famílias. Em Salvador, na Bahia, a ministra implantou o programa Mais Acesso a Especialistas para reduzir a burocracia e agilizar consultas e exames especializados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O presidente dos Correios, Fabiano Silva, se reuniu hoje com o presidente Lula para tratar do plano de recuperação da empresa. Fabiano Silva conversou com jornalistas na saída da reunião e defendeu a importância dos Correios para garantir os serviços para todos os cantos do país e não só aos centros urbanos. Vamos ouvir.
Nós temos uma empresa que ela atende os 5.570 municípios do país. É uma empresa que está presente na vida das pessoas. Então, os Correios têm uma importância estratégica para o país. E essa importância estratégica, ela precisa ser sempre valorizada. Porque o mesmo direito que uma pessoa tem de receber uma correspondência num centro urbano, na capital de São Paulo, é o mesmo direito que ela tem de receber em Cabobó, em receber lá em Bailing, no Amapá. Então, essa função dos Correios ela é muito importante. E isso tem um custo. Esse custo da universalização dos serviços dos Correios, ele é um custo muito relevante. E quem arca com esse custo, ao fim, é a empresa. O Correio não tem aporte do Tesouro para desempenhar suas atividades. A empresa está em um processo franco de recuperação. Nós estamos trabalhando junto com a ministra Esther, com o ministro Juscelino, com o ministro Haddad, para que a empresa rapidamente se recupere, para que ela seja, num curto espaço de tempo, também lucrativa. Então é essa missão que o presidente deu, que o presidente nos cobrou também, para que a gente apresente esse plano de reestruturação para os Correios. Olha, o presidente dos Correios falou uma coisa importante aí. É preciso que a sociedade brasileira saiba que existem lugares aqui no Brasil muito distantes de tudo. Aliás, vamos falar de uma cidade aqui. Quando for aniversário das cidades que a gente for falar aí, eu vou contar essa historinha para você. E esses lugares distantes, eles são, vamos dizer assim, no mínimo, desinteressantes economicamente para determinadas empresas. Então, o cara compra na Shopee, lá no meio da floresta amazônica, a Shopee não vai entregar lá. A única empresa que entrega alguma coisa lá são os Correios, como ele disse aí. Está presente em todos os municípios do Distrito Federal, do Brasil, né? Então, bom, isso tem que ser levado em consideração. Vamos acompanhar a evolução dessa história aí. Agora, uma novidade: os boletos vão poder ser pagos por Pix a partir da próxima segunda-feira, dia 3. A informação é do Banco Central e quem conta é Lucília Araújo. O Banco Central informa que a partir de segunda-feira, dia 3, os brasileiros vão poder pagar boletos via Pix por meio de um QR Code inserido no próprio documento. De forma experimental, algumas instituições já oferecem a possibilidade e as pessoas já estão usufruindo dessa alternativa. Agora, a solução vai ser objeto de regulamentação mais ampla, com o estabelecimento de responsabilidade entre todos os participantes. Além disso, o Banco Central criou o boleto de cobrança dinâmico, voltado para negociações de dívidas entre empresas. A nova modalidade vai ser vinculada a sistemas digitais autorizados pelo BC, que deve assegurar que os recursos sejam corretamente direcionados. A implementação do boleto dinâmico está prevista para até 6 meses após a aprovação dos sistemas de suporte. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E a gente deu aqui em primeira mão, numa entrevista com o Ministério do Esporte, que estava para sair o novo edital do Bolsa Atleta. Pois bem, saiu hoje. Vamos saber mais com a Estefânia Lima. Foi publicado nesta sexta-feira o edital do programa Bolsa Atleta 2025. As inscrições começam na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, e vão até o dia 24 do mesmo mês. A lista de contemplados deve ser divulgada entre os dias 22 e 24 de abril. Os candidatos serão selecionados com base nos resultados obtidos em competições realizadas em 2024. As bolsas são destinadas a diferentes categorias: base, estudantil, nacional, internacional e olímpica, incluindo também esportistas paralímpicos e surdo-olímpicos. Como no edital anterior, o benefício se estende a atletas gestantes, puérperas, surdos e guias do esporte paralímpico. De acordo com o Ministério do Esporte, o objetivo do programa é garantir suporte financeiro para que os atletas possam se dedicar aos treinamentos e competições de alto nível, nacionais e internacionais. O edital detalha os critérios de seleção, além das regras para concessão, suspensão e cancelamento do benefício. A expectativa do governo é ampliar o número de beneficiários e fortalecer o esporte brasileiro. O documento completo está disponível no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, ou no site do Ministério do Esporte, no endereço gov.br/esporte. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E aí, como é que tá o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo, o clima em todo o país, os alertas e, claro, como é que fica o fim de semana, que é o que interessa, né? É o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio. Olá, Luciano. Olá, amigos ouvintes da Rádio Gov. O final de semana segue com bastante instabilidade em grande parte do país. Temos aí um canal de umidade conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul, que estará presente tanto no sábado quanto no domingo, mantendo o tempo com bastante nebulosidade e chuvas, especialmente ali na faixa sul da Amazônia, Rondônia, sul do Amazonas, Pará, áreas do Tocantins. Por aí deve chover bastante chuvas acompanhada de raios e rajada de vento, então a população dessas áreas da Amazônia deve ficar atentas aí em função das chuvas que devem ocorrer nesse final de semana. As máximas por lá devem bater ainda a casa dos 37 graus. Região central do Brasil, justamente pela atuação das ACAS, deve ficar com o tempo fechado, chuva a qualquer momento de dia em áreas do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e na porção mais norte do Mato Grosso do Sul. Chuvas também acompanhadas de raios, rajada de vento. Pontualmente não descartamos alguma ocorrência de queda de granizo, principalmente em áreas aí pontuais do Mato Grosso do Sul, extremo sul aí do estado de Goiás. Temperaturas máximas também devem bater a casa dos 38 graus, mas o destaque continua sendo para a chuva, especialmente entre Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal. Já na região nordeste, as chuvas ficam concentradas na porção mais oeste da região, especialmente entre o Maranhão, Piauí, oeste do estado baiano, aí nessas áreas ainda com chance de pancadas, acompanhada também de raios e rajadas de vento. Na porção mais norte ali do Ceará, Rio Grande do Norte, no litoral entre Paraíba e o Recôncavo Baiano, uma chuva mais pontual e fraca no decorrer do dia. No interior da Bahia, interior do sertão nordestino, variação de nebulosidade. Se chover de forma muito localizada por lá, as temperaturas ficam bastante elevadas, com máximas batendo a casa dos 38 graus. No sul do país, chuva concentrada entre o estado do Paraná e Santa Catarina, com destaque para a porção mais leste da região. Podemos ter alguns acumulados aí, principalmente em áreas próximas à Serra do Mar, próximas ao litoral dessas áreas, chuva que costuma provocar impacto, até porque já vem chovendo bastante nessas áreas, então podemos ter alguns transtornos em função dessas chuvas, que também podem vir acompanhada de queda de granizo. Rio Grande do Sul, um tempo um pouco melhor, se chover apenas no extremo norte desse estado e na faixa litorânea, mas de forma fraca e bem localizada. A temperatura no sul do Brasil bate a casa dos 35 graus. Já na região sudeste, o destaque aí para as chuvas em função justamente dessa zona de convergência do Atlântico Sul, que mantém o tempo bastante instável, com condição para chuvas entre o estado de São Paulo, inclui aí a região metropolitana, áreas da faixa litorânea também do estado paulista, além de áreas do estado de Minas Gerais, principalmente a porção oeste, Triângulo Mineiro, centro-sul do estado de Minas Gerais e pontualmente áreas também do Rio de Janeiro, incluindo a região da Serra e também o sul do estado. Nessas áreas a população deve redobrar as atenções, porque além da chuva intensa acompanhada de raios e rajada de vento, também tem chance para alguns acumulados expressivos em algumas áreas, o que pode provocar aí alagamento e até deslizamento de terra. Ficar atento aí aos comunicados da Defesa Civil da sua cidade para não ser pego de surpresa aí por essas chuvas que já estão sendo previstas já há algum tempo. Norte e nordeste do estado mineiro, menos chance de chuva, assim como no centro-norte do estado do Espírito Santo, e temperatura no sudeste vai à casa dos 36 graus. Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Gov. Vamos
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns, Boa Vista do Ramos, no Amazonas, Jiquiriçá, na Bahia, Rio Vermelho, em Minas Gerais e Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano hoje. Aí eu abro aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Falei agora há pouco que ia contar uma história de uma cidade, vamos dizer assim, isolada, Boa Vista do Ramos. Tem cerca de 24 mil habitantes lá, segundo o último censo. Fica no interior do Amazonas, é difícil acesso. Não tem ônibus, tem que ir até Itacoatiara, depois só se encomenda lá um transporte. De avião é a mesma coisa, tem que ir até Maués, depois só se encomendar o transporte para chegar em Boa Vista do Ramos. O jeito de chegar lá, como muitas cidades, né, municípios da região amazônica, de barco. Mas aí, no Manaus para Boa Vista do Ramos são 21 horas de barco. Quando eu vejo uma cidade de difícil acesso, eu penso logo no Mais Médicos, né? Um programa que leva médicos para essas regiões prioritárias, remotas, de difícil acesso e de alto índice de vulnerabilidade, onde há escassez ou ausência desses profissionais. E no final das contas, todo mundo precisa e merece de cuidados com a saúde, né? Em Boa Vista do Ramos, tem 7 médicos no programa Mais Médicos, e eles ainda atendem ao município e o Distrito Sanitário Especial Indígena. Lá tem 6 unidades básicas de saúde, 3 equipes do Saúde da Família, 4 equipes do Brasil Sorridente, um programa aí do Ministério da Saúde que oferece serviços de saúde bucal para todos os brasileiros, até lá em Boa Vista do Ramos, tudo isso funcionando com repasses do governo federal. E só para complementar, 3.700 famílias recebem o Bolsa Família lá, o benefício médio mensal de R$ 763. Jiquiriçá, na Bahia, tem população, segundo o censo 2022, de 13.629 habitantes e 3.100 famílias recebem também o Bolsa Família. R$ 658 é o benefício médio mensal pago lá em Jiquiriçá. Rio Vermelho, em Minas Gerais, faz parte do Circuito dos Diamantes. É um circuito turístico lá de Minas, né? A região é conhecida por suas riquezas culturais, históricas e naturais. Lá tem 3 empreendimentos devidamente cadastrados no Cadastur e podem atuar, então, nessa área de turismo, né? O município recebeu em 2024 R$ 4 milhões em créditos produtivos ao setor privado via bancos federais e R$ 335 mil via Pronamp, aí para os pequenos empreendedores. Santa Bárbara do Sul tem aproximadamente 8 mil habitantes. O IDH lá é alto, né? O IDH é aquele índice de desenvolvimento humano que mede um bem-estar da população, não só levando a grana, a renda em consideração, mas também a educação e a saúde. O IDH é divulgado anualmente pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aí o IDH de Santa Bárbara do Sul é 0,725. É IDH alto, né? De 0,700 a 0,799 é IDH alto. E quando eu vejo um município com IDH alto, eu vou logo na aba de educação aqui no Comunica BR. Governo federal presente na educação lá do município de Santa Bárbara do Sul, através do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para garantir a alimentação escolar aí dos estudantes matriculados em todas as etapas das modalidades de educação básica pública. Lá em Santa Bárbara, 993 crianças e adolescentes em 9 escolas são beneficiadas com alimentação, né? Essas escolas receberam direitinho os recursos reajustados em 2024. E essas mesmas escolas também receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. É aquele programa onde o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, faz o repasse dos recursos diretamente à escola, sem muita burocracia, né? Para pequenos reparos. Santa Bárbara do Sul aderiu ao programa Escola em Tempo Integral, que transfere aí recursos para apoiar as 35 horas semanais de aula. E também aderiu ao Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que é para alfabetizar as crianças todas até o final do segundo ano do ensino fundamental. Recebe apoio do governo federal para isso, naturalmente, né? Esse programa tem um investimento, inclusive, do governo federal, total de R$ 2 bilhões.
Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 7.300 materiais para 1.300 estudantes da cidade. E tem também o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, que atendeu lá em Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, 147 estudantes do município. É isso que temos para hoje, hein? E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h30. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Entrevista. Os microempreendedores individuais, os MEIs, que foram excluídos do Simples Nacional em 2024, têm até hoje para solicitar o retorno ao regime. Segundo a Receita Federal, quase 900 mil empresas já fizeram o pedido. Vamos saber agora o passo a passo e a importância da regularização na entrevista com o auditor fiscal da Receita Federal, Tiago Sfredo. Ele é supervisor de equipe nacional do Simples. Conforme a legislação, o prazo finda sempre no último dia útil de janeiro. É importante que a gente esclareça que todo MEI, antes de qualquer coisa, ele é optante pelo Simples Nacional. Então, ele é como se fosse um optante, ele é especial, ele tem algumas vantagens além daquelas já que o Simples Nacional, na regra geral, tem, que é um recolhimento fixo vantajoso. Acho que depois a gente fala um pouquinho disso, Mas o que é importante é que, como ele já é do Simples, ele tem que ser optante do Simples Nacional, ele tem 2 passos o MEI para conseguir retornar a esse regime do MEI. Ele precisa, então, fazer uma nova opção pelo Simples primeiro e depois fazer uma nova opção pelo MEI, Então, ele precisa acessar o portal do Simples Nacional na internet, onde na página inicial lá vão ter 2 figuras, onde primeiro ele vai lá em Simples Nacional Serviços, clica lá nele, depois opção, solicitar opção, e depois ele volta para a página inicial, entra nos serviços do MEI e solicita a opção pelo enquadramento no MEI. Para ambas dessas situações, se existirem pendências, o próprio sistema vai acusar na hora e vai listar quais são essas pendências, e os contribuintes, então, eles terão também até sexta-feira para regularizar essas pendências, sejam débitos, sejam qualquer outros que o sistema apresente, para poder aí sim, retroativamente a 1º de janeiro, passarem a ser Simples Nacional e MEI novamente. E para a gente entender o que pode levar um MEI a sair do Simples Nacional, Tá precisando desse prazo para regularizar? A gente tem 2 pontos aí. Ele pode ser só desenquadrado do MEI, porque ele atingiu alguma vedação específica do MEI. Um exemplo, aí a causa mais comum, ele excedeu o limite do MEI, que ele é de R$81 mil por ano. Então, se ele excede esse limite, ele tem que sair do MEI, mas ele pode continuar no Simples. Então, essa é uma causa de desenquadramento do MEI. Mas ele também pode ser excluído do Simples Nacional, porque ele incidiu numa vedação ao regime todo, geral. Quais são, assim, as causas mais comuns? São várias. A lei complementar 123, ela lista uma série de vedações. As mais comuns atividade vedada. Se começar a exercer uma atividade vedada, é excluído. E a mais comum de todas por débitos, A gente teve aí agora, no final de a partir de janeiro de 25, mais de 1 milhão de MEIs excluídos do Simples por débitos em cobrança que não foram regularizados. E aí eu quero até aproveitar a oportunidade para fazer o alerta e até um apelo para os contribuintes, porque quando eles optam pelo Simples Nacional, obrigatoriamente eles aderem a um domicílio tributário eletrônico, que é um DTE do Simples Nacional. Então eles não vão receber avisos, comunicados por via postal nos correios em casa, no trabalho. É nessa caixa postal eletrônica onde vão as mensagens. E a gente tem observado muito que os MEIs, eles não estão acessando, eles não estão olhando. Então, tanto no aplicativo como no portal do Simples, é importante que os MEIs adotem aí um costume de fazer um acesso, corriqueiramente, ali de vez em quando, olhar, ver se tem algum aviso da Receita para que eles não tenham problemas, não levem penalidades, porque a Receita costuma avisá-los antes, dar a oportunidade de eles regularizarem alguma situação sem imposições de penalidades e multas. Então, vamos reforçar quais são os canais para saber se você foi excluído do Simples ou não. Como é que eu posso conferir? Eles podem acessar o próprio aplicativo dos MEIs, que tem no celular, onde tem lá um acesso eu não me lembro agora especificamente como é que está lá no aplicativo, onde tem lá comunicados, que é onde eles acessam para ver, ou no próprio portal do Simples, ou no ECAC,
aqui da Receita Federal, quando acessa as mensagens, ele vai ter lá algum alerta, algum aviso dizendo que tem mensagem para ele olhar, e daí vai ter orientação com o link e tudo mais, onde ele clica e abre. Entendi. E vamos lembrar agora quais são as vantagens de fazer parte do Simples Nacional. Por que facilita a vida desses empreendedores? Tem 3 vantagens principais, né? Isso especificamente vou dizer do MEI agora, né? Então ele tem a saída da informalidade, então ele passa a ser um segurado da Previdência Social, onde ele pode inclusive se aposentar por idade, né? Ele tem um CNPJ que permite emissão de nota fiscal, então ele passa a poder prestar serviços e fazer vendas de mercadorias para pessoas jurídicas, né, que exigem nota fiscal, e ele também tem acesso facilitado a instituições financeiras, seja para abertura de conta de PJ, pessoa jurídica, ou até para acesso a crédito e financiamentos, né? E ele tem um recolhimento de valores fixos mensais muito pequenos, né, comparado com a regra geral, então ele paga apenas recolhe 5% do salário mínimo, né? Hoje vai ser em vista aproximadamente R$76, e mais no máximo R$6 de tributos estaduais ou municipais, então é uma contribuição pequena perto do regime geral, né? Eu queria saber agora como é que a gente faz para aderir ao Simples, né? Quem está se enquadrando, começando agora a empreender, como é que essa pessoa consegue aderir ao Simples Nacional? O cara está em início de atividades, né? O contribuinte em início de atividades, se ele é MEI, é muito simples para ele fazer aderir tanto ao Simples como ao MEI. Existe um portal do empreendedor na internet, né? Onde lá tem quando vocês acessam lá, tem toda a orientação passo a passo do que fazer, mas basicamente tem lá um serviço de eu quero ser MEI, e aí ali vai ter toda a sequência do que ele faz. Então ele já vai abrir, ele sai dali, às vezes em horas, em pouco tempo, se não tiver nenhum impedimento, ele já sai com o CNPJ, já como MEI, já pode iniciar as atividades dele e fazer os recolhimentos já como MEI, ter o direito a todas as vantagens ali que eu acabei de citar. Se ele for simples e não é MEI, né, ele é diferente, porque ele vai abrir uma sociedade, então ele tem toda a passar pelas aberturas normais de CNPJ, e depois que ele abre o CNPJ, aí ele precisa vir no portal do Simples Nacional e solicitar a opção do Simples dentro de 2 prazos, 60 dias da abertura do CNPJ e 30 dias do último deferimento de documento, alvará e autorização de município e estado. Então ele tem que vir ainda na Receita, no portal, para fazer esse pedido. Ouvimos a entrevista do auditor fiscal da Receita Federal, Tiago Esfredo, supervisor de equipe nacional do Simples, para a jornalista Carolina Monteiro, do canal Gov. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E a gente falou essa semana sobre uma plataforma que vai facilitar o acesso de trabalhadores do setor privado ao crédito consignado. Agora trazemos com mais detalhes esse assunto. Roda aí o boletim Notícias da Fazenda, Zé. Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. O governo federal está preparando uma plataforma para facilitar o acesso dos trabalhadores do setor privado ao crédito consignado. O anúncio foi feito após reunião nesta quarta-feira, 29 de janeiro. A ideia é usar o e-Social, que é o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a iniciativa e explicou como a democratização do acesso ao empréstimo consignado tem potencial para baratear as taxas de juros. Milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito consignado passarão a ter um mecanismo moderno, eficiente, transparente, uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juros praticadas pelo sistema bancário. A pessoa vai poder fazer o seu pedido para o banco que eventualmente estiver disposto a oferecer para ele o crédito com aquela taxa. Então você vai criar uma nova plataforma virtual que vai permitir a milhões de brasileiros que hoje não têm acesso ao crédito consignado barato essa abertura. O novo sistema vai permitir que o trabalhador que fez um empréstimo gere uma guia de pagamento para o empregador, que vai descontar direto do salário do funcionário. Se ele mudar de emprego, a consignação continua registrada no e-Social e será descontada diretamente do salário dele no emprego seguinte. Essa garantia tem o potencial de reduzir muito o custo do empréstimo. A medida poderá beneficiar todos os trabalhadores seletistas do Brasil e todos os trabalhadores domésticos com carteira assinada, um público de cerca de 42 milhões de pessoas.
Segundo Haddad, a previsão é que a plataforma esteja disponível ainda este ano. Então, nós fizemos uma última reunião com o setor privado, já consultamos. O presidente deve chamar uma última reunião de governo para arbitrar os pequenos pontos. Mas esse ano de 2025, nós vamos ter uma ferramenta muito eficiente para permitir a famílias que hoje não têm acesso ao crédito barato, um mecanismo que hoje só está disponível para aposentados e servidores públicos ou daquelas poucas empresas que têm convênios com os bancos. Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. E olha só, o presidente Lula prometeu a maior conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas da história. Vamos saber agora o que representa levar esse grande evento da COP30 para a Floresta Amazônica, com Leandro Molina. Boletim COP30 Amazônia. Informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, que será realizada em novembro na cidade de Belém, no estado do Pará, promete ser um marco na luta contra as mudanças do clima no mundo. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância do evento e a necessidade de ações concretas para enfrentar os desafios ambientais no planeta. Nós fizemos um G20 extraordinário, nós agora vamos repetir o maior BRICS da história dos BRICS e vamos repetir a melhor COP, já feita desde que foi estabelecida a primeira COP, onde ninguém acreditava que fosse possível fazer, onde todo mundo dizia que não tinha infraestrutura, onde as pessoas ficavam preocupadas onde vai dormir as pessoas vão dormir onde tiver que dormir. Eu posso dizer que ninguém vai ficar acordado por falta de um lugar para dormir. Para o presidente, levar a COP para a Floresta Amazônica permitirá que os participantes vejam de perto os desafios enfrentados pelas populações locais, incluindo indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que vivem e dependem diretamente dos recursos naturais da região. Então nós vamos fazer lá, na cidade de Belém, para que as pessoas saibam o que é a Amazônia, para que as pessoas vejam as pessoas que estão lá, mas as pessoas vejam a grandeza da natureza da Amazônia. E é isso que a gente vai fazer, porque nós temos que fazer uma luta muito grande nessa questão do clima. Não é uma coisa pequena. Se a gente não fizer uma coisa forte, essas COP vão ficar desmoralizadas, porque se aprova as medidas, fica tudo muito bonito no papel e depois nenhum país cumpre. O presidente Lula também criticou a falta de cumprimento de acordos climáticos por parte das nações mais ricas. Os países se comprometeram a dar $100 bilhões por ano para os países em desenvolvimento e até hoje não deram. Agora a necessidade é $1,3 trilhão. Então é preciso que a gente faça uma discussão séria se nós queremos discutir a questão do clima com seriedade, se nós queremos fazer com que haja uma transição energética de verdade, se nós queremos mudar o nosso planeta para a gente poder sobreviver nele, ou nós vamos brincar de falar na questão do clima. Segundo o presidente Lula, a COP30 não pode ser apenas mais um encontro de debates e promessas vazias. Ele defende que o evento seja um ponto de virada para que os países passem a tratar a crise climática com a seriedade que ela exige. Que quando a gente fala que vai chegar ao desmatamento zero em 2030, as pessoas têm que saber que embaixo da copa de cada árvore tem um indígena, tem um ribeirinho, tem um pequeno trabalhador rural. E essa gente precisa viver, essa gente tem que ter acesso às coisas que todo mundo tem. Então é essa discussão séria que a gente quer fazer na COP30. O evento em Belém contará com a participação de chefes de Estado, especialistas, representantes de comunidades indígenas e quilombolas, além de ambientalistas do mundo inteiro. Com informações da COP30 Amazônia, Leandro Molina. Boletim COP30 Amazônia, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Assunto Federal. E chegou a hora do Brasil contra a fake de hoje. O governo federal não está transferindo gestão de terras indígenas para a iniciativa privada. Vamos saber mais com Marcos Lacerda. Brasil contra a fake. Não é verdade que o governo federal tenha transferido a gestão de terras indígenas para empresas privadas.
O acordo firmado pelo Ministério dos Povos Indígenas com a empresa Ambipar durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, trata de um compromisso preliminar estabelecido por meio de um protocolo de intenções. O acordo não transfere recurso público e nem atribuições do governo federal para a empresa, como explica a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Veja como essa fake news é absurda. Em primeiro lugar, nenhuma atuação poderia ser realizada em nome do governo sem passar por todo o rito jurídico que a administração pública requer e que garante a transparência. Outro ponto importante que devemos reforçar é que nenhuma atuação em território indígena pode ser realizada sem respeitar a nossa Constituição e os tratados internacionais que garantem a consulta prévia, livre e informada desses povos. O protocolo de intenções é apenas um primeiro diálogo, sem transferência de recursos ou de responsabilidades do poder público. O documento representa uma possibilidade para avaliação de projetos ou iniciativas que promovam os direitos dessas comunidades. A empresa Ambipar possui contratos com o governo federal. 3 deles não passaram por processos licitatórios, mas por outras vias com igual legalidade e transparência. Um dedicado à ajuda humanitária ao povo Yanomami, dispensado de licitação conforme a Lei 14.133 de 2021, que prevê a dispensa de processo licitatório nos casos de calamidade pública. Outras 2 contratações se deram por meio de ata de registro de preços, instrumento pelo qual a administração pública diminui custos a partir de fornecedores que já possuem condição constatada para prestar os serviços. Todos esses processos de compra foram realizados de maneira regular e pública e podem ser verificados no portal da transparência. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. É ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no halterofilismo! Dayana Medeiros! 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Momento Serviço. Hoje, no último dia do mês, os pagamentos do Bolsa Família desse mês de janeiro terminam hoje. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou na conta Caixa Tem. Vamos saber mais no Boletim Caixa Notícias. Caixa Notícias. Nesta sexta-feira, dia 31, a Caixa finaliza o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro com a realização do crédito para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 0. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. A gente ouviu agora há pouco o Brasil contra Fake, agora mais um alerta fake news. O Bolsa Família não paga a 13ª parcela. O benefício é pago mensalmente com calendário definido e divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome no início de cada ano. Cuidado com as mentiras disfarçadas de notícias, hein? Vamos saber mais na reportagem de Érica Braz.
O programa Bolsa Família atende cerca de 54 milhões de pessoas em todo o país, dando condições para que as pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza tenham suas necessidades básicas atendidas. Pela sua magnitude e importância, o programa também é alvo frequente das chamadas fake news, que têm o propósito de confundir a população e que geram prejuízos à sociedade em geral. Uma mentira frequentemente ligada ao Bolsa Família é o pagamento de uma suposta 13ª parcela às famílias beneficiárias. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome reforça que não existe esse pagamento extra e esclarece essa questão com a secretária nacional de Renda de Cidadania, Eliane Aquino. O Bolsa Família não paga 13º. O Ministério do Desenvolvimento Social esclarece que alguns estados e municípios adotam a medida em seus territórios de forma autônoma. O Bolsa Família, relançado em março de 2023, oferece um valor mínimo de R$ 600 por família, com adicionais de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos e de R$ 50 para crianças adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, gestantes e nutrizes, não prevendo em sua lei o pagamento de 13º. Portanto, o Bolsa Família é pago mensalmente com calendário definido e divulgado pelo MDS no início de cada ano. É bom lembrar que quem compartilha fake news pode enfrentar ações civis, como pagamento de indenizações por danos morais. O MDS recomenda que antes de compartilharem uma notícia, as pessoas chequem as informações nos canais oficiais do Ministério, como o site gov.br/MDS. Ou pelas redes sociais, como o Instagram e o X, no @MDSGovBR. Também há o facebook.com/MinDesenvolvimento Social. A ouvidoria do MDS também pode ajudar. Basta ligar no número de telefone 121. Reportagem Érica Braz. Gente, tem fake news para tudo quanto é lado. Nós vivemos num mundo hoje cheio de fake news. É difícil, você não pode acreditar em nada de primeira. Tem que pesquisar, tem que confirmar, né? Olha só, eu fiz uma pesquisa aqui pro programa sobre as principais fake news do Brasil. Onde é que eu fiz? Na inteligência artificial. A própria inteligência artificial, você tem que ter cuidado. Esse negócio de chat GPT, Gemini aí do Google e tal, eles falam muitas coisas erradas lá. Por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e aí falou assim, porque foi no Ministério da Fazenda em 1930, em Brasília. Aí eu joguei lá para a inteligência artificial. Tem certeza que foi em 1930 em Brasília? Brasília foi inaugurada em 1960. Perdão, ainda estou aprendendo. Então não dá para confiar nem na inteligência artificial. Mas eu dei essa pesquisada e vi o seguinte: principais fake news do Brasil nos últimos anos: urnas eletrônicas, ataques ao sistema eleitoral, pandemia de Covid-19, que foi aquela coisa de eficácia de vacina, remédio que não funcionava, aquela coisa toda, economia, notícias falsas sobre inflação, sobre desemprego, demissão, crise econômica. A gente viu agora mesmo, no Brasil Contra Fake, a história aí da gestão de terras indígenas por empresas privadas. É um contrato com a Ambipar, tudo legal, tudo certinho. Não quer dizer que a terra indígena foi entregue para a empresa privada tomar conta, não, né? E agora é essa aí que a gente acabou de ouvir. Então tem que ficar atento, porque tem fake news para tudo quanto é lado. Mais de 6 milhões de brasileiros recebem o BPC, o benefício de prestação continuada. Isso aqui é verdade, hein? Para dar mais eficiência e combater fraudes, o BPC conta com novas regras. Entenda na reportagem de Gabriela Noronha. O acreano Raimundo Nonato de Abreu conta que recebe o benefício de prestação continuada desde 2020. Ele, que trabalhou boa parte da vida como autônomo, completou 69 anos sem direito à aposentadoria. O BPC é um auxílio pago pelo governo no valor de um salário mínimo por mês a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que comprovadamente não têm condições de se sustentar ou serem sustentados pela família. No caso de Raimundo, o dinheiro serve para ajudar nas despesas com remédios. Compro o remédio da pressão, do coração, e são vários tipos, são 11 tipos de remédio.
E tem uns que são carinhos, né? Não são muito baratinhos, não. Para receber o BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja entre 25% e 50% do salário mínimo. O beneficiário e sua família devem estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Além disso, novas regras foram sancionadas pelo presidente Lula no fim do ano, com o objetivo de assegurar que o auxílio chegue a quem mais precisa. Dentre as mudanças que passaram a valer neste mês está a biometria obrigatória para novos benefícios. Ela deverá ser atualizada a cada 2 anos, mas não é obrigatória para quem mora em locais de difícil acesso ou quando a pessoa tem dificuldades de locomoção. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o principal objetivo é combater fraudes. Tudo que tinha de situação que deixava um vazio para qualquer interpretação, isso o Congresso alterou e eu digo agora, isso vai dar mais eficiência. As novas regras incluem ainda a avaliação obrigatória da deficiência para solicitantes com menos de 65 anos. Hoje, no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas são atendidas pelo programa, como a Luana Barbosa dos Santos, que mora em Santana, no Amapá. Ela é mãe de um menino de 7 anos com nanismo e conta que o benefício serve para custear parte das despesas do filho com tratamento. É uma ajuda, uma complementação, né, o salário para ele que eu divido para exames, medicação e alimentação. Para as pessoas que recebem o BPC e que estão com o benefício bloqueado por falta de atualização de dados no CadÚnico, o Instituto Nacional do Seguro Social criou mais uma ferramenta. Pelo aplicativo ou site Meu INSS, é possível dar ciência que precisa passar por revisão e, com isso, ter o desbloqueio do pagamento em até 72 horas. Para acessar o Meu INSS, é preciso ter login e senha na plataforma gov.br. Reportagem Gabriela Noronha. Vamos lá, ainda dá tempo de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Marina Jungmann, que todo dia traz aqui em primeira mão as notícias da Voz do Brasil, os destaques, né, Mari? Boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. Olha, a gente vai falar mais uma vez sobre emprego hoje. Luciano, a gente teve um novo número sobre emprego referente a 2024 divulgado hoje, dessa vez da PNAD, né? Os números que são compilados pelo IBGE. E eles corroboraram aqueles que a gente trouxe ontem do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Eu já explico a diferença entre os dois. Os números da PNAD hoje, eles apontaram que no ano passado a gente teve a menor média de desemprego já registrada na série histórica, 6,6%, e que então a gente tem aí 103 milhões de pessoas trabalhando atualmente no país. A situação é boa, né? É boa. E qual é a diferença, então, entre os números divulgados hoje e os de ontem? Esse número do IBGE, ele pega todo mundo que trabalha, com e sem carteira assinada. Os de ontem, que foram divulgados pelo CAGED, eles pegam só os trabalhadores com carteira assinada. Também o maior contingente já da história de trabalhadores com carteira assinada, 47 milhões de pessoas, e também a menor taxa de desemprego, considerando aí o emprego formal. Então a gente está com boa condição no mercado de trabalho, tanto para o emprego formal quanto para o informal, se a gente considerar aí toda a população que pode trabalhar, né, que está em idade de trabalhar. A gente vai trazer todas essas explicações hoje na Voz do Brasil e vai trazer também uma entrevista com o presidente do IBAMA, que vai falar sobre a preparação do órgão para enfrentar os incêndios florestais e aqueles problemas que a gente tem todo ano, né, de incêndio no Pantanal, incêndio na Amazônia. A gente vai conversar sobre isso com ele hoje na Voz do Brasil, Luca. Tá certo, tem que se preparar. Daqui a pouco, 7 horas, estamos juntos, eu e Mariana Jungmann, em todas as emissoras de rádio do país, na Voz do Brasil. Obrigado, Mari. Até já, Luca. Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no FIES? Driblou 2, o goleiro está adiantado, passou pelo goleiro, entra sozinho na área, vai fazer o gol, vai fazer, ele parou embaixo da trave. O que será que aconteceu? Seria como um jogador desistir de fazer um gol embaixo da trave. Não jogue todo o seu esforço fora.
Use sua nota do Enem no FIES para financiar seu curso superior em uma instituição privada. Inscreva-se no FIES em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Sextou, né? Tá chegando ao fim o nosso assunto federal. Eu só volto em fevereiro, hein? Hoje é o último dia de janeiro. Segunda-feira, ao vivo, 4 da tarde. Espero você para nossas tardes cheias de informação que fazem a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde, bom fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.